Oi, pessoal, estamos de volta com mais um episódio Diálogos com Dani. Eu quero passar alguns recados para você antes de apresentar o meu convidado de hoje. O primeiro deles é que se você não fez a inscrição ainda no nosso canal no YouTube, eu peço que você, na verdade, vá lá, se inscreva no canal. Para você que nos segue pelo Spotify, avalie esse episódio, de preferência com 5 estrelas, para que essa mensagem possa chegar a mais pessoas. A partir de hoje, o Diálogos com Dani está aberto a patrocinadores. Se você tiver interesse, clica aí no seu QR Code que aparece na sua tela e a minha equipe passa mais informações para você. Eu estou feliz da vida por ele ter aceitado meu convite hoje. Adir Ribeiro, eu conheci numa convenção. Adorei a forma como ele coloca as coisas, como ele tem uma visão sobre franquias e empreendedorismo. E ele está aqui comigo hoje. Estou tão feliz, Adir. Muito obrigada, viu? Feliz estou eu com o convite, muito obrigado. Uma honra, um prazer enorme. Fui conhecer um pouco a história do podcast, né? A gente se conectou. Exato. Obrigado pelo convite. A gente fica muito animado porque é um momento de reflexão, né? Bastante produtivo. Espero agregar aqui para a sua audiência. Seguramente agregará. Assim, você estava falando lá na convenção, e a gente estava conversando aqui um pouco fora. Você lá bateu uma tecla. Pense nisso, que é diferente de pense isso. Eu quero primeiro que você me diga o que você quer dizer com isso. Apesar de eu já saber, mas eu quero que você diga para as outras pessoas. E quero que você conte um pouco da sua trajetória. Excelente, Dani. Vamos lá. Primeiro, a gente estava falando de uma palestra na convenção de uma rede de franquias, né, Exato. da Clínica da Cidade. Exato. Eu tenho feito muitas palestras, sou CEO e fundador de uma empresa de consultoria, né, a Exato. Praxis Business, que trabalha com modelos de negócios, gestão de redes e desenvolvimento humano. E nessa parte de desenvolvimento humano, a gente faz muito encontro, treinamento. E eu tenho tido o privilégio de ter feito mais de 500 palestras, e cada uma é diferente da outra, mas tentando trazer um pouco desse comportamento empreendedor. Então, este é o contexto, né, que a gente se conheceu, e é uma fala em que a gente tenta unir franqueadores e franqueados, né? O Exato. detentor da marca e quem investe no negócio. Essa frase do pense nisso ao invés de pense isso não é minha, como eu cito na palestra, eu ouvi num podcast do Mário Sérgio Cortella, né? Eu não tinha tido este pensamento, eu não tinha tido essa reflexão. E eu me apropriei dela, porque vamos lá, deixa eu fazer um recorte rápido. Sim. Eu começo o franchise, eu vivo há 30 anos no e do franchising e varejo. E na década de 90, quando eu comecei a estudar franchising, era um franchising que a gente definia por trilhos, era um franchise de trilhos. Só lembrando para a audiência que talvez não conheça franchise é você ter um método, uma marca, um jeito de fazer, um serviço, um produto, e você outorga para um terceiro, que é chamado franqueado. Esse, mediante um contrato, investe e opera o negócio e, obviamente, visa lucro, visa crescer, visa expandir e criar prosperidade, né? Então, o franchise da década de 90, quando eu comecei a trabalhar, era um franchising de trilho, que significava que o franqueado não tinha muito o direito de pensar, ele tinha que executar aquilo que a franqueadora fazia. Este é o processo, este é o padrão, e está tudo certo, era assim a regra. Tá. Né? Quando a gente chega nos dias de hoje, nós estamos falando hoje em 2024, e eu estou acabando um livro agora com os meus sócios, eu tenho falado muito que o franchising deixa de ser trilho e se torna um franchising de guardrail. Um franchising de guardrail, ele te direciona um pouco, né? E o que eu digo, o que são essas proteções de guardrail? A sua missão, sua visão, seus valores, seu propósito. E para isso eu preciso ter franqueados, eu preciso ter pessoas integrantes ao sistema pensantes, Sim. críticas, Sim. que não sigam somente o trilho. A gente está dizendo que não tem mais regra? Não, tem muita regra. Tem muita Imagina regra, uma sim. clínica, saúde, quanta complicação, né? Quanto procedimento técnico precisa ser seguido. Eu não estou rasgando os contratos, nada disso, mas é trazendo um pouco mais de empoderamento para quem está lá na ponta. E esse empoderamento só vem pelo princípio, aí volto a Mário Sérgio Cortella, do pense nisso ao invés do pense isso. Essa reflexão me chamou muita atenção, porque o pense isso, se eu estou lá no meu momento de instrutor, palestrante, comunicador, pense isso. É como se eu estivesse com a sua audiência. Ó, pense isso. Só tem isso para você Só pensar. tem isso para pensar, exato. Então, é a minha verdade. Eu pense isso. Uhum. Pense nisso. Poxa, o que o Adir está falando, poxa, faz sentido. Não consegui entender, não. Faz sentido na perspectiva dele, que teve uma vida assim, teve assado. Aí, vou levar para outro lugar. Deixa eu levar para outro lugar. Legal o que ele falou, coerente, mas talvez não. Então, o pense nisso é um contexto de quando eu estou abrindo a palestra, eu vou dizer o seguinte, olha, eu estou trazendo um pouco das minhas perspectivas.
da minha lente, Aham. para te inspirar e desenvolver o seu senso crítico, porque eu acredito fortemente que esta liberdade com responsabilidade, essa coisa do mais contexto do que controle, aliás, isso é do livro A Regra é Não Ter Regras, da Netflix, né? Exatamente. Que é isso. liberdade com responsabilidade, é você ensinar mais contexto do que controle. Eu parto da premissa que as pessoas podem, né, se desenvolver por meio do pensamento. Não à toa tenho Concordo. estudado filosofia, que a filosofia ajuda a gente a pensar melhor, né? Exato. Enfim, então acho que o pense nisso versus pense isso tem um pouco deste princípio, né? E aí você me perguntou, posso falar um pouquinho da minha Com minha certeza, jornada? com certeza. Porque esse tema de empreendedor sempre me chamou muita atenção, mas, Dani, eu falo nas palestras e vou falar para você aqui, para sua audiência, eu sempre morri de medo de empreender. Aí diz, você tem medo ainda? Tenho. E vai com medo mesmo. Vai comigo mesmo, exatamente. É isso Pô, a aí. gente tem 50 pessoas no time. Eu brinco que esses dias eu estava fazendo mentoria para uma ex-cliente, né? Falou, Didi, como que se define empreendedor? Eu falo assim, olha, a ótica que eu construí para mim, são 15 anos na Praxis Business, é que eu defini assim, eu acordo todo dia desempregado. Exatamente, Adir. Eu É acordo isso. todo dia desempregado, É assim, isso. é uma forma É isso. cruel, dura. Não sei. É um jeito que eu, de novo, é a minha lente, né? Sim. É o meu pense nisso, Exato, né? exato. É. E aí, quando a gente olha para trás, eu empreendo na Praxis Business há 15 anos, mas eu fui sócio de uma outra consultoria também por uns 7, 8 anos, que foi a minha primeira jornada empreendedora, que, aliás, me estimulou muito a ter esse comportamento. Mas quando eu me remeto à minha infância, e hoje eu tenho 54 anos de idade, quando eu tinha uns 10 anos de idade, o meu pai sofre um desemprego. E meu pai vem de Minas Gerais, não tinha estudo, tinha muita vontade, etc., não tinha formação, enfim. E aí sofre um desemprego, vieram 20 e poucos anos naquela empresa, super fiel, tal, não sei o quê. Uhum. A forma que ele foi desempregado era a crise do petróleo, enfim, ele se abateu muito. Tá. E ali houve um desequilíbrio muito grande na minha casa, principalmente financeiro e também emocional. Certo. O meu pai, para lidar com isso, foi um pouco complicado. Uma mãe com 3 filhos, com uma avó que ela cuidava, enfim, cuidava da gente, né? Sim. Sempre foi uma grande protetora, viva, graças a Deus, até hoje. E aí, neste processo, eu vejo meu pai sofrendo bastante, né? E tendo muita dificuldade financeira, vi muita instabilidade financeira. Tá. Eu tenho uma irmã mais velha, que já trabalhava, já ajudava em casa. E aí, Dani, por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que essa jornada empreendedora, você precisa sempre trazer o seu ponto de partida. Perfeito. Eu queria Perfeito. estimular as pessoas a entenderem o seu ponto de partida. E cada um tem um ponto de partida. E eu vou dizer já, quando eu estou falando meu ponto de partida aqui, eu não quero me vitimizar. Não. Eu estou trazendo o meu ponto de partida. Eu conheço gente com ponto de partida muito pior do que o meu. Exato. Mas infinitamente pior. Condições adversas, assim, não teve apoio de pai e mãe, não teve às vezes nem pai, nem mãe, nem um avô. Sim. Enfim, não teve um laço familiar, que não foi o meu caso. Faltou muito dinheiro em casa, mas sobrou muito carinho. Sobrou muito valor, sobrou muita regra. Até hoje eu brinco, né? Eu falo pra minha mãe que qualquer coisa que eu penso fazer, não, eu vou pegar um atalho aqui, já vem a imagem da minha mãe italiana na minha cabeça do tipo, cara, não vai fazer isso. Não vai fazer isso. Não vai fazer Não isso, vai né? fazer essa bobagem. Não vai fazer essa bobagem. Exato. Não vai encurtar esse caminho, né? Então, eu acho que essa é uma coisa que tive muita base. Então, de novo, entre 8 e 10 anos, assim, vi muita instabilidade financeira, e aí via minha mãe vendendo Tupperware, vendendo Avon Tá. para fazer um dinheiro. E pior, para umas tias, às vezes, mais pobres do que a minha mãe, e elas compravam, pagavam, aí pegava esse dinheiro, ia comprar uma carne, whatever, né? De qualquer forma, o que aconteceu comigo? Com os 12 anos, eu viro para minha mãe e falo, a gente morava de aluguel nessa época. Certo. Saímos do aluguel, fomos morar na casa da minha avó. Falou, mãe, eu tenho 2 sonhos. Eu quero ser gerente de uma grande empresa, com a perspectiva de que eu teria um salário registrado, Sei. todo dia 10, 15 lá, depositado, tudo certinho, e tá tudo bem, e dá para ter uma carreira executiva, e ela é bem legal, tá certo? Eu não tô aqui falando mal da carreira executiva, Não. mas foi um sonho muito grande. E também falei assim, eu quero ter uma casa própria, Porque, na verdade, somos da geração X. da geração X. Então, esse pensamento, ele é bem geração X. Eu me incluo aí também. Porque, na verdade, Adílio, o que você está falando, isso era preponderante para nós. Hoje, se a gente pegar a geração Y, que também já está no mercado, junto com a Z, é outra dimensão, É outro filtro, é outra lente, né? outra lente. Mas segue. Então, e aí eu falo isso para minha mãe muito esperta, muito inteligente, fala, então se dedica ao máximo, seja o melhor gerente, seja... E ela sempre empoderou muito a gente. Gostei da sua mãe. A gente saía de casa, caramba, eu vou conquistar o mundo, não de arrogância, mas assim, você Entendi. pode. Você pode, Você isso. pode. Você pode. Ó, te coloquei na melhor escola pública, essa aqui do bairro, porque você ia para a escola com orgulho daquela escola, e muito boa, por sinal. Bom, e aí, para encurtar, fazer uma longa história curta, com 25 anos,
eu já tinha me tornado, eu já era trainee de uma multinacional, Tá. tinha virado gerente, e com a minha esposa, né, na época noiva, 25 para 26, a gente comprou um apartamentozinho nosso. Então eu já tinha o meu sonho realizado. Sim. E aí eu falei, caramba, eu tenho que sonhar outro sonho agora, né? E aí esse sonho é pequeno, é grande? Depende da perspectiva de cada um. Tem gente que nem tem esse sonho e eu não estou aqui julgando. Mas por que eu trago isso? Porque eu jamais cogitei a jornada empreendedora pelo risco de não ter aquela instabilidade. Tá. E vou fazer um outro recorte. Sim. Faço muita terapia, né? Aliás, uma psicóloga campineira excepcional. Ai, Adir, eu amei já você. Vamos. Faço muita terapia, cuido da minha saúde mental, Ah. minha filha cuida, meu filho cuida. Eu sou casado com uma psicóloga, mas não é por isso que eu faço. Mas tá vendo como você é diferenciado? Eu não sei, é. Ah, sim. Eu sou assim. Sim. Os empreendedores que eu já tive relação, assim, me relacionei, profissionalmente falando. Eu procuro Diferente. o autoconhecimento para tentar entender os meus botõezinhos, né? Como é que eles funcionam melhor. Você tem 2 filhos adolescentes em casa, você não aprender a lidar. E ela foi muito hábil na pandemia, Dani. Esse é outro marco na minha vida, porque a gente é uma empresa... Foi muito tempo treinamento e começou a pandemia, 70% da minha receita vinha de treinamento. Sim. Os clientes todos cancelaram, não tinha o quê? Não tinha nada. E não tinha dinheiro. E eu tinha uma dívida de banco. A minha terapeuta pegou o telefone e falou assim, você não é o seu pai. E não no contexto negativo do meu pai. Não no contexto negativo do meu pai, porque meu pai, e ela fala muito isso, ele lutou com as armas que ele tinha, com as ferramentas que ele tinha. Eu sou diferente, ele proporcionou, ele conseguiu fazer a gente estudar, ele estimulou, ele não teve esse repertório. Sim. Eu tenho ferramentas muito diferentes. Então, de novo, ponto de partida. Ai, Adir, é isso que eu quero trazer aqui. Sensacional. Faz Pode, sentido? todo. Então, assim, aquela instabilidade, ela falou, você não é seu pai. Do tipo, cara, você não vai perder tudo. Peraí. Respira. Respira. E você tem a história do teu pai, ela foi importante para você. Tem uma coisa que eu até me emociono, é o seguinte, eu acho que o meu pai deixou uma das coisas mais... Não deixou nenhum bem patrimonial, mas deixou saudade. Acho que saudade tem um preço, né? Você só deixa saudade de quem você gosta, né? Mas isso é tudo. Então, enfim, eu proporcionei aposentadoria para ele, lá tive que final para minha mãe, mas tá tudo bem, acho que essa é a minha missão. Porque o X também tem isso, né? Às vezes eles criam os pais, às vezes os pais não... E os filhos, mas tá tudo bem e eu tenho saúde e vamos em frente. Bom, e aí quando eu atingi esse posicionamento de ser gerente, aí eu comecei a sentir um desejo de fazer algo diferente. E aí vem uma outra passagem importante. Fui fazer pós-graduação, na época ESPM em marketing. Foi excepcional. Você também foi Você fazer. também. Isso é excepcional. Aquilo deu uma alavancada na minha carreira. E eu voltava, Dani, das aulas da ESPM em marketing em São Paulo. Eu nasci em São Paulo, nessa época eu morava em São Paulo. Eu chegava umas 11h30 em casa, aí já é uma outra vida, eu já tinha um carro, já ia para faculdade de carro, enfim, já tinha comprado minha casinha, já ia casar com a minha esposa, hoje a gente tem 25 anos de casado, a minha noiva na época, hoje esposa. Aí eu voltava 11h30 da noite, meu cérebro não parava. Também era eu assim. ia dormir umas 2 horas da manhã. Isso, pensando. Com o conteúdo que eu tinha visto nas aulas, porque os professores eram executivos. Exato. E teóricos. Exato. Então, é o que e aí meu autoconhecimento diz o seguinte, cara, eu adoro o conhecimento. Eu adoro a teoria e eu adoro compartilhar isso. Não à toa o nome da empresa é Praxis, que é transformar uma teoria complexa em algo prático. Nós fomos separados na maternidade. Você também formou na ESPM? Também, mas eu digo por conta dessa questão do conhecimento. Eu acho bárbaro você... eu gosto de ler as teorias, claro, mas eu gosto de tentar simplificá-las para tornar acessível. Exato. E eu entendi que essa era a minha missão. Eu entendi que esse era meu gift. As pessoas precisam fazer aí, ouvir um pouco do seu vocare, né? O que eu aprendi que vocare em latim é voz, é chamamento, que é a sua vocação. E essa vocação fala baixinho para você, do que você gosta, do que você não gosta. Exatamente. Do seu gift, do seu presente, do seu dom. E se você der ouvido para esse teu dom, eu acredito nisso. Né? Eu brinco que gift como presente, tem gente que vai com 75, 80 anos, abre o guarda-roupa, poxa, eu tinha um presente aqui que eu não abri a minha vida inteira. E eu acho que pode ficar muito infeliz. E eu acredito que todo mundo tem um gift. Sim. O meu, eu recebi um dom enorme de comunicação. No prezinho eu fui o orador da turma. Aliás, eu preciso contar essa. No churrasco domingo, minha mãe fez eu falar de novo. 5 anos de idade, tinha acabado do prezinho, era uma peça, e eu era o sol da peça, né? E aí, eu com vozeirão, né? Aí minha fala era assim, eu sou o sol, venho brilhar o novo dia. Jesus nasceu, acorda pessoal, Jesus nasceu. Essa frase, 5 anos, faz quase 50 anos eu tenho essa frase gravada. Qual é o ponto? Prezinho, 8ª série, 3º colegial, sempre fui orador. Falei, opa,
tem alguma coisa aqui. Eu tenho facilidade de me comunicar. Uhum. Muita. Eu não fiz curso para isso. É seu, um talento seu. É meu. O que eu aprendi é, estuda para não falar besteira. Porque uma das armadilhas de quem tem boa facilidade de expressão é se acomodar. Então, a gente tem que ficar atento para esses pontos cegos. Eu convivo com gente comigo que tem belas oratórias, mas que não estuda tanto. E você corre o risco de ficar defasado, né? De ficar obsoleto. E eu morro de medo da obsolescência. Nossa, Porque o conhecimento é uma coisa muito rara, muito acelerada. Então, toda essa história, fazendo aí um caldo para a gente avançar aqui na conversa, é o do medo de empreender ao abrir uma empresa, quando eu era sócio de uma outra consultoria, aí decidi sair porque eu estava infeliz, não pela consultoria, eu estava infeliz, eu queria fazer algo diferente. dentro de mim. Sim. Passei por um processo de coaching com uma psicóloga, Marília Foch, infelizmente faleceu na pandemia, sinto muita saudade dela, me ajudou bastante a tomar a decisão. E nesse momento que eu saio para tomar a decisão de empreender, eu tinha 4 caminhos. O mais difícil era empreender, e eu decidi empreender. E eu saí da outra consultoria com e saí pela porta da frente, eles cumpriram 100%, tudo. Uma consultoria de altíssimo nível. Tenho orgulho do sócio que eu tive, né? E acho que também deixei um legado bacana lá. E aí eu saio e ligo para uns 10 clientes que eu atendia. Falei, tô saindo, vou montar minha empresa. Que valor você vê em mim? Falou, você tem um papo reto, você consegue transformar a teoria complexa em algo prático. Isso é praxis. E eu não queria ter sócio, não queria ter equipe. Tá. Hoje a gente nós somos 50 praxers, a empresa atendeu 600 marcas, Clínica da Cidade, uma delas, com muito orgulho, Jamil e o Rafael, queridos, e a gente fez mais de 1.500 projetos, né? E o meu papel que eu entendo é tentar ajudar a botar essa semente, né? E fecho a minha fala, né? Porque eu morria de medo de empreender, continuo morrendo de medo, vai com medo mesmo, passamos pela pandemia, ficamos mais fortes, mas qual é a essência que eu aprendi? Que a minha empresa, a nossa empresa, ela é uma empresa de semente. E o cliente chega com o seu terreno, né? Exato. Chega com o solo. O nosso desafio é achar a semente adequada para aquele terreno. Mas, às vezes, a semente adequada no terreno não é tão fértil. Exato. E tem terrenos que são extremamente férteis, né? Que propagam, enfim. Então, eu acho que o meu desafio como empresa de conhecimento, né? De modelo de negócio, de estratégia de gestão de rede, de desenvolvimento humano, tem um pouco dessa jornada. E o empreendedorismo está no meio, porque franchising tem muito a ver com o empreendedor, né? Então, como eu passei muita restrição financeira na minha vida, na infância, eu não quero mais viver essa restrição. Eu não gosto. E o franchise, fecho a minha fala inicial. O franchise tem na essência não só clonar um conceito, mas gerar prosperidade. Exatamente. Então eu gosto, se eu tivesse que trabalhar numa consultoria, não, você tem que entrar lá, cortar 300 empregos, reduzir. Eu não gosto disso. Eu não curto isso. Você quer expansão. Eu quero expansão. A Isso expansão. conversa comigo. Sim. Essa é um pouco da minha longa história curta. Mas olha só, você está falando algumas coisas, e aí eu vou colocar a partir de experiências que eu vivenciei, ou de pessoas que eu convivi, ou até de que passei por algum processo. Vamos falar no Brasil. No Brasil, hoje nós temos, na verdade, um dos maiores países empreendedores, só perde para a Índia, na verdade. Mas o que acontece? Na minha visão, Adílio, eu queria te ouvir, eu acho que existe um certo despreparo também no Brasil. Então, o que acontece? A pessoa fala, eu vou empreender. Porque geralmente ela vai começar a empreender por necessidade. Dela e não de mercado. E não de mercado, exatamente. Dela. Não é do mercado, é dela. Quando é de mercado, é uma outra história. Mas no Brasil, predominantemente, é por necessidade. Só que a pessoa vai lá empreender, o que ela faz? Ela vai, de repente, por exemplo, para um ramo de franquias ou qualquer outro, o que dá dinheiro. O que dá dinheiro, tá. Só que na falta de conhecimento dele, ou na ignorância, vamos chamar assim, literal. Porque ele ignora aquele assunto. Porque ele ignora aquele assunto, ele não vai se capacitar. Ou ele não vai saber mais informações a respeito do mercado que ele vai estar atuando. E às vezes ele quebra a cara. Ou por quê? Por não saber, pela falta de conhecimento, que você muito bem frisou aí várias vezes, ou por não querer sair da zona de conforto. Porque quando você é empreendedor, é como você falou, todo dia eu estou desempregado. Eu faço essa leitura. É a lente que eu coloquei para ele. Então, todo dia, você não sabe o que vai acontecer.
Não há uma previsão das coisas, principalmente hoje, século Do XXI. registro, do salário todo programado, que Não. também não é uma coisa fixa, Não é porque não também. te garante também, né? Hoje em dia não temos garantia de nada, De nada. né? E aí, por exemplo, a gente se depara, hoje, atualmente, você está na geração X, a nossa, a Y, a Z, pessoas, ou seja, então eu tenho o desafio de processos, de conhecer aonde eu estou inserido, de me capacitar e gerir pessoas. E aí, muitas vezes, a pessoa fala assim, joga tudo pro alto, fala assim, ai, mas não era isso que eu esperava. Mas, peraí, o que você esperava? Então, eu acho que tem essa questão. Eu queria a sua visão, porque é a área que você atua muito, né? Como ajudar essas pessoas que vão começar ou estão pensando em empreender por necessidade? Vamos pegar Ok. essa questão aqui. Que orientação você dá? Qual o melhor caminho a seguir? O que fazer? Eu acho que, porque tem muita gente que vai nos ver ou nos ouvir com essa ideia. Peraí, eu queria fazer algo diferente, mas eu não sei o que e como, né? Poxa, Dani, é uma pergunta muito provocativa. Acho que tem vários caminhos na resposta, mas eu quero começar com uma origem que eu acho que é importante. Ponto de partida também. Eu sou formado em administração de empresas antes do pós-graduação em marketing, Certo. na década de 90. Tá. E não se tinha matéria de empreendedorismo nos cursos de Não. administração de empresas. Não tinha. Então, você era formado em administrador de empresas E não tinha. e não era para você empreender. Não. Era para você ser um executivo, um gerente de Exato. produção, um gerente de RH, um gerente financeiro. E, de novo, nada contra Tá isso. tudo certo. As empresas precisam, é uma carreira excepcional, pode te trazer muitos ganhos financeiros, Sim, enfim. sim. E aí, então, não tinha esse processo. A Endeavor, né, uma ONG que estimula o empreendedorismo, da qual eu sou mentor, tenho orgulho, eles têm uma definição do empreendedor que eu gosto e repito sempre. É empreendedor. Tem dor no nome. E nem sempre você está disposto a pagar esse preço. Exato. Né? Olha lá, tá abrindo a segunda operação, né? Eu brinco, né, no interior que a gente fala, só vê as pingas que eu tomo, não vê os tombos que eu levo, né? Tá abrindo a terceira, olha, trocou de carro e tal. Enfim, que bacana, que bom que conseguiu. Então, vamos pensar nessa origem. As pessoas que empreendiam, né? O seu pai empreendeu, o seu avô empreendeu. Foi na raça. Foi na coragem. E parabéns, e que bacana. E às vezes construíram impérios ou construíram coisas, né? Núcleos que trouxeram prosperidade para a família, né? Eu venho de família, como eu disse, e os meus amigos também eram muito financeiramente pobres e tinham filhos diferentes, que o pai, 3 da manhã, estava lá na feira, empreendedor também. Isso. 3 da manhã, criou 3 filhos, e aí hoje os 3 filhos super formados, um deles estou comigo, os 3 formados, enfim. Então, conseguiram trazer essa perspectiva. Então, dada essa ausência de conhecimento, e a Endeavor chega no Brasil na década de 90, provavelmente entre 94 e 95, e até no site deles eles posicionam que não existia nem a palavra empreendedor no dicionário da língua portuguesa, que era o entrepreneur. Né? Então, olha como a cultura empreendedora ficou muito defasada. Exato. Aí trago o Sebrae aqui para a conversa do Empretec, que é um belíssimo trabalho que o Sebrae faz para o Brasil, para a sociedade brasileira. Tem vários empretecos, vários mentores, né, formadores, né, professores, eu convivo com vários. E o Empretec, que é uma metodologia de comportamento empreendedor, das características comportamentais empreendedores, construído por David McClellan e Marina Fanning. Essa Marina Fanning eu te contei antes da abertura aqui do nosso podcast. Eu fui para Washington em 2006 conhecê-la. Para tentar até trazer o Empretec para as empresas, etc., mas ela se posicionou muito claramente que ela já tinha um acordo com o Sebrae, não podia ir superentendido. Então, eu fui tentar entender. E essa visão do comportamento empreendedor é que eu acho que traz a sua pergunta. Isso. E eu separaria, Dani, isso para mim está muito claro, principalmente neste ecossistema do franchising que eu vivo. Porque o franchising pode ser uma primeira porta para o empreendedorismo. Acho também. Porque ele é bem legal, porque ele traz marca, modelo, sistema, né? Mas você vai precisar fazer a sua parte, né? A gente não pode esquecer disso, né? O franqueado precisará ser empreendedor. Falávamos aqui um pouquinho antes que nem todos têm essa perspectiva. Mas no franchise, o que eu aprendi? A gente faz uma pesquisa chamada Franchising Frame. E a Praxis Business faz com o grupo MD, do meu colega Denis Santini. O que é essa Franchising Frame? Eu vou trazer uma resposta que vai falar de comportamento empreendedor. Ela é uma pesquisa feita com franqueadores. Esse ano de 2024 foi a 7ª edição. A gente pesquisou 122 franqueadoras, uma média de 230 unidades por franqueadora, que é uma média muito alta. Isso é. E essas 122 franqueadoras, elas, quando preenche lá a pesquisa, elas recebem um relatório super completo, cruza segmento, cria uma série de benchmarks. E a gente pergunta para os franqueadores, nesta pesquisa, que só tem a perspectiva do franqueador.
perspectiva do franqueado, a gente tem outra pesquisa, não é Tá. nessa. Certo. Então, essa pesquisa ela tem este viés. Importante que fique Fique claro. claro, tá? A gente pergunta assim, por quem responde a pesquisa? Ah, E só reforçando, quem responde a pesquisa ganha um relatório completo. Quem não responde, ganha um resumo. Porque a gente quer privilegiar Tá quem bom. para Sim. 2 horas. Pesquisa, Para fazer realmente. nossa, o que eu recebo de xingamento no meu WhatsApp, Adir, essa pesquisa é muito chata, não sei quando chega o relatório. Adir, tiro todas aquelas palavras e eu te agradeço porque tem muita informação. É muito rica. Sim. Meu time que faz, constrói, é sensacional. E lá a gente pergunta, por que fecham unidades na sua rede franqueadora, na sua rede de franqueados? Tá. Então, na perspectiva do franqueador, vamos imaginar, de um Rafael, de um Jamil, de um CEO, de um diretor, tá? Tá. É isso que eu estou Sim, tentando entendi. trazer aqui o contexto. 63,3%, que é o maior índice, alegam comportamento inadequado do franqueado. De novo, é só na perspectiva do franqueador. Se você fizer essa pergunta para o franqueado, talvez ele vá trazer Uma outra outra perspectiva. Sim. E a gente tem que... O mundo correto é juntar as duas Cruzar, perspectivas. exatamente. Mas eu estou trazendo meia perspectiva. Certo, Fique certo. claro. Entendi. Mas ela tem fundamento, por Sim. isso que eu estou trazendo. E no 7º ano, é o 3º ano seguido que aparece esse problema como um fechamento das unidades. O que a pesquisa alega? Falta de protagonismo, falta de determinação, falta de comprometimento. Muitos adquirem a franquia, isso vem mudando, tá? Mas muito adquirem a franquia achando que vai vir tudo pronto, que eu não vou precisar trabalhar, que vai ser uma válvula para minha aposentadoria. Abre parênteses. Eu estou generalizando, Mas tá? a grande Tô maioria generalizando. pensa assim. Mas vai ter gente na nossa audiência que fala, eu não penso assim. Não, tudo bem. E eu respeito pra caramba, mas Sim, a grande maioria. maioria é isso. Porém, preciso dizer também, eu sou conselheiro de algumas empresas franqueadoras, tá? Eu sento no conselho de administração, é outro realidade. caminho que minha vida Exatamente. tá me levando e eu estou muito feliz com isso, de impactar, de aprender. E o que eu tenho percebido com os diretores de expansão, o público que vem interessado em comprar franquia vem com mais informação, tem um nível de consciência maior. Talvez pelas gerações mais jovens. Ok? Então, acho que tem aí uma leitura diferente. Então, qualquer executivo de franqueadora que vende franquia, que comercializa a franquia, tem dito isso para mim. Eles vêm informados, às vezes vêm com umas planilhas, às vezes vêm fazendo pergunta, qual que é o custo da mercadoria vendida, ou no caso de uma clínica, qual o custo do serviço prestado, quanto eu vou ter de margem, qual vai ser meu payback, meu retorno de investimento, enfim, com um linguajar próprio. O que eu acho muito bacana, porque traz um interesse. E o interesse te motiva a buscar mais conhecimento. Então, veja, eu saio lá da década de 90, que não tinha cursos, eu trago o Empretec Reforço, que faz um belíssimo trabalho. A gente, enquanto Praxis Business, a gente tem um dos modos que a gente mais vende para as franqueadoras é comportamento empreendedor. Que a gente usa parte de princípios aí de várias coisas, a gente criou a nossa metodologia. Para quê? E aí finaliza essa fala. O franqueado de alta performance, e aí eu posso falar do empreendedor de alta performance, tá? Que não é só franqueado para a nossa audiência, mas eu estou trazendo a minha experiência como franqueados, né, que eu convivo. Certo. Ele junta hard skills, competências técnicas, finanças, vendas, gestão de pessoas, logística, isso é técnico. Uma planilha, um DRE, Exato. um estoque, um plano de marketing, isso é técnico. Ele junta as hard skills, competências técnicas, traduzindo, né, para se a audiência não tiver essa informação, com as soft skills, chamadas power skills, human skills, ou competências socioemocionais. Exato. Protagonismo, empreendedorismo, inteligência emocional, resiliência, comunicação não violência. E na minha visão, na minha perspectiva, as soft skills têm feito mais diferença do que as hard skills. Perfeito. Não que a hard não seja importante. E vou me permitir trazer mais um exemplo. Nós estamos hoje em novembro de 2024. Em outubro de 2024, eu estava numa convenção da Associação Brasileira de Franchising. 1.000 pessoas e chamaram a Rebeca Andrade, nossa medalhista mundial lá, olímpica, né, maior medalhista. Nossa, um ser humano assim, me dá vontade de você apertar, de tão fofa, de tão determinada, de tão gigante que ela é. E uma história, um ponto de partida muito difícil. Exatamente. Vários irmãos, a mãe libera ela, acho que com 11 anos de idade, para ela ir para uma outra cidade com um treinador, que até hoje é o treinador dela. Exatamente. Né? E eu já fiquei pensando assim, falei, nossa, uma menina, como é que você deixa uma menina de 11 anos na mão de um técnico? E ela super elogia esse técnico. Mas qual é o ponto? Ficou muito claro nessa palestra dela, para mim, que ela tem os hard skills, que ela treina, salta, se prepara, faz fisioterapia, faz musculação, enfim, isso ela não tem muito. Só que o que eu acho que faz a diferença nela é o preparo emocional, que ela é acompanhada por uma terapeuta, por uma psicóloga, por todo um time, e ela reconhece as limitações dela, ela entende que isso é fundamental. Então, a minha leitura de sucesso da Rebeca é a soft skills junto com a hard skills. E talvez muitos atletas, muitos empreendedores focalizaram só no hard skills, esqueceram da soft. E a soft nasce
com autoconhecimento, Dani. Gente, eu tô aqui, nós estamos conectados. Eu não sei se eu estou respondendo. Não, nós estamos conectados, porque eu estava aqui, você estava falando assim, gente, ele vai chegar no autoconhecimento. Eu acredito muito Que é nisso. onde eu acho que, e aqui, vamos fazer um parênteses. Claro, nós estamos falando sobre empreendedorismo, estamos falando sobre franchising, só que nós estamos falando sobre pessoas. E não existem negócios e nem empresas sem pessoas. Não adianta. Frase até do Simon Sinek, né? Se você não entende pessoas, você não entende de negócio, não entende De nada. nada. Agora, pode ser até uma experiência pessoal sua. Porque eu entendo assim, Adir, eu acho que as hard skills, as competências técnicas, a gente desenvolve. Se você quiser mesmo, desenvolve. As características socioemocionais também, mas é um processo interno, de dentro para fora. Concordo. Aonde eu preciso querer. E aí, quando você fala de autoconhecimento, é você entender o que serve para mim e o que não serve para mim. E tá tudo bem. No seguinte aspecto, porque assim, por vezes, olha, eu montar uma franquia XPTO não serve para mim, para as minhas qualidades socioemocionais. Mas ter um negócio XZ serve para mim. Então, a ponto de eu me conhecer para saber aonde eu posso me encaixar. Para que você não entre em estado de sofrimento. Para que a dor seja menor, Para que a né? dor seja menor. Que aí você nem enxerga como dor, né? Exatamente. E aí você sabe reconhecer até onde você vai, aonde você sai de cena, porque aquele não é mais o seu lugar, e agora eu estou falando com uma experiência própria, Perfeito, né? perfeito. Talvez Mas você ouviu sua voz interna, né? sempre, Né? né? Às vezes eu neguei ela, mas aí depois a Mas gente é ouve. difícil ouvir, ela É tem muita difícil? força. Tem. Mas o que eu estou querendo dizer? Porque muitas vezes, Adir, as pessoas empreendem por força de manada. Ai, vamos fazer tal coisa, porque está todo mundo fazendo tal coisa. Mas aquilo é para mim? E aí eu sei responder se eu tiver o autoconhecimento. Não, aquilo não é para mim. Né? Porque depois, às vezes, não é para você, e você que se coloca na posição de vitimismo, ai, mas olha a minha vida, o quanto que eu gastei, o quanto que eu investi. Não, a pessoa nem fala investir, o quanto que eu gastei, né? Quanto eu perdi, né? Quanto eu perdi. Não é sobre isso. Então, é você fazer a pergunta, não é o porquê eu vou investir ou abrir esse negócio, é para que eu vou investir ou abrir esse negócio. Essa é a minha visão. Só que as pessoas estão no porquê. E aí, se não dá certo, a culpa é da franquia, do franqueador, a culpa é do mercado, a culpa é do funcionário, a culpa... Você entende o que eu estou falando? Eu super entendo e para mim soa como música, porque quando eu falo para você que eu não quero negócios que eu tenha que viver restrição, e eu fui escolher, e eu fiz essa reflexão quando eu completei 50 anos de idade, eu falei, por que eu dediquei mais da metade da minha vida ao franchising? Tá. Aí, como eu gosto eu tenho essa inquietude, eu gosto de saber os porquês, né? Sim. Quero entender por que eu ajo assim, por que eu não ajo de outro jeito. E aí eu falei, puxa, esse modelo do franchising, ele tem na essência gerar prosperidade, como eu já falei aqui. Sim. Então, ele me alimenta. E eu já vivi uma experiência, fui executivo de uma companhia, fui trainee, passei o programa de trainee, foi sensacional. Companhia que me elevou, patamar, fui 9 anos executivo, e quando saí, o CEO me ligou, uma companhia que hoje deve faturar uns 16 bilhões, e quando eu entrei faturava 200 milhões, e eu não estou dizendo é porque quando eu trabalhei não, eu fiz parte deste processo, Exato. era mais uma pessoa dentro daquela engrenagem que fez funcionar bem, mas era uma empresa que trabalhava muito com a restrição, enfim, e eu quando eu saí, o CEO me ligou, e ele falou assim, você é um dos 5 homens para assumir o CEO dessa companhia. E você está saindo? Falei, tô. Por quê? Porque eu não me sentia feliz ali dentro. Tá. Foi uma decisão muito difícil, com 30 Imagina. anos de idade. Hoje, com 54, eu sei por que eu tomei a decisão. Uhum. Porque aquilo não completava a minha vozinha interna. Eu não tinha clareza, tá? Tá.
Eu não tinha clareza. Então, esse autoconhecimento é uma jornada... Você vai desenvolvendo. Vai desenvolvendo, Nunca né? acaba. Eu brinco que cada enxadada é uma minhoca que aparece. Exatamente, é isso aí. Você vai melhorando. E foi uma decisão dificílima, mas importante. Porque eu queria algo que criasse essa prosperidade, criasse tudo isso. Então, isso tem a ver com esse autoconhecimento, que Sim. pode vir de várias formas, Claro. né? Eu uso a psicoterapia, o que me ajuda bastante. Só que eu gosto de ler, eu gosto de refletir. Eu brinco que as minhas shih tzus, eu tenho 2 shih tzus, né? A Felícia, de 9 anos, e a Kiara, que vai completar 1 ano agora. E elas me fazem um ser humano melhor, porque eu tenho que passear com elas todos os dias. E ao ter que passear, eu fico escutando podcast. E eu escuto podcast como esse, que eu vou ouvindo e ela me faz um ser humano melhor, que eu vou pensando. E num desse que eu estava ouvindo, do Leandro Carnal, né, que eu gosto muito, ele fala assim, se eu me conheço, eu não me ofendo. Eu ouvi com ele essa expressão. Exatamente. E eu gostei disso. Vou dar um exemplo prático para que a audiência fique mais claro. A gente estava lá no grupo. Eu tenho um senso de urgência absurdo. Tá. Eu sou muito rápido. Eu sou muito acelerado. E naqueles testes de perfis comportamentais, eu tenho alta dominância e alta influência. No DISC, eu tenho alta dominância e alta influência. A minha mãe conta, esse domingo passado no churrasco, ela contou que meus irmãos mais velhos já estudavam, né? Eu sou mais novo e eu queria estudar. E um dia eu cheguei na rua e falei, eu não vou voltar para casa enquanto for para a escola. E eu não tinha idade para entrar na escola. E meu pai não tinha dinheiro para colocar numa escola privada. A pública só aceitava com 6 anos, eu tinha 5. Minha mãe achou um jeito, achou uma escolinha privada. Enfim, disse que o primeiro dia de aula me colocou e minha mãe foi buscar. Minha mãe falou assim, eu dou risada, né? Minha mãe foi buscar, conta até hoje isso. Aí voltando, falou assim, e aí, como foi meu filho? Seu filho é um líder nato. Com 5 anos. Um líder nato pode ser um mandão, pode ser um monte de coisa insuportável, né? Não tenho a menor dúvida disso, tá? Mas fazendo aqui uma leitura, então eu sou muito acelerado. Eu tenho, como eu disse, eu tenho um senso de urgência enorme. E eu sofro um pouco, tratado isso na terapia, que eu não vejo, às vezes, esse senso de urgência nos meus filhos. E tá tudo bem, eles não tiveram o meu ponto de partida. Eu preciso entender isso. É um desafio para mim, tá? Exato. É um desafio. Eles têm o seu senso de urgência. São responsáveis, eu amo. Mas não tem, às vezes, o senso que eu tenho. Bom, e eu sou acelerado. E eu sei que esse tipo de comportamento, às vezes, estressa o time. Eu tenho consciência disso. Eu tenho muita consciência disso. Eu me esforço com relação a isso. Bom, vou dar um exemplo prático. Um dia lá no grupo, a nossa profissional de marketing, né, uma analista que a gente tem lá, fez lá uma peça de manhã e eu adorei a peça. Falei, posta lá no grupo da empresa. Deu isso de manhã, 9 da manhã. Às 6 da tarde eu não tinha postado ainda. Eu fui lá e postei. Tá. Ela falou, nossa, o Adir é ansioso. Aí eu virei para ela assim e falei, olha, empreendedor ansioso é pleonasmo, né? Exatamente. Mas ok, agora. mas qual é o ponto que eu quero trazer? Se eu me conheço, não me ofendo. Sim. Exatamente. Eu sou isso aí, ansioso. ok, tá Eu tudo sei, eu tenho senso de certo. urgência. Exato. Ok, Adir, então não se acomoda. Eu não me acomodo. Não. Eu faço um exercício brutal, né? Para tentar entender esse meu ponto. Porque eu acho que todo ponto forte, em extremo, ele se torna cego. Então, se eu sou muito realizador, muito dominante, eu posso massacrar o time aqui. Tá, então, eu tenho que ter esta consciência e esta velocidade, né, para fazer as coisas acontecerem. Você vai se adaptando. Adaptando. Eu acho que aí é o nível de inteligência emocional que você precisa trazer. Exatamente. E aí, fecho aqui também essa fala. 2014 ou 15, fui convidado para fazer um programa de televisão. Eu falei isso na palestra da Clínica da Cidade e falo isso nas palestras. Eu fui fazer um programa hoje em dia na Record. E eu achei que era a Ana Hickman, até brinco com a minha esposa. Falo, nossa, a Ana Hickman vai me receber, vou comprar uma roupa nova. Chegou lá eu e Edu Guedes. 2015, nada tava... Não tinha nenhuma informação que eu soubesse, né? Mas enfim, não é essa a informação que eu quero trazer aqui. Aí o Edu Guedes me pergunta assim, Adir, o que é empreender para você? Eu já falei aqui do acordar desempregado. Essa é uma frase nova, mas eu trouxe desde 2014 a seguinte frase, empreender é lutar todos os dias contra a sua zona de conforto. Eu não posso abraçar essa zona de conforto. Eu não posso. Ah, tá bom, eu sou assim, eu sou acelerado. Tá. Eu tenho que saber a minha trava. Agora, o quanto dessa minha aceleração é importante para o negócio que eu conduzo. Exato. Se eu achar este equilíbrio, eu me realizo pessoalmente. Eu cumpro a minha missão, né? Eu cumpro um pouco desse meu dom. Acho que essa é um pouco da jornada que eu espero que possa inspirar aí quem está nos vendo ou nos ouvindo, né? Adir, olha, eu já fiquei encantada no dia da convenção, agora eu estou apaixonada por você, pela sua visão, não só empresarial, mas a sua visão de mundo, né?
A gente está caminhando quase para o final já, porque conversa boa passa muito rápido, a gente não vê. Mas assim, eu não quero falar que conselho, não, mas eu quero dizer que orientação você daria para as pessoas que, neste momento, estão com uma ideia para colocar em prática, para empreender, estão pesquisando franquias para serem, né, franqueados. Eu sei que você já falou muita coisa, mas se você pudesse dar uma orientação de forma mais prática para essas pessoas, qual seria? Uma excelente pergunta como todas, né? Você faz a gente pensar bastante. O Pense Nisso fica forte aqui. Eu acho que o ponto de partida a gente não pode deixar, né? Invista nesse teu autoconhecimento, nas coisas que você gosta. Aliás, eu tive um mestre, né? E tenho ainda, o Robert Wong. Tá. Tem um livro dele que chama O Sucesso Está no Equilíbrio, eu recomendo. Aham. Foi muito importante na minha decisão de sair de sócio de uma consultoria para montar a minha própria. Certo. Com medo e Com tudo. medo. Né? Aham. E vamos que eu tinha medo de não ter nenhum cliente. Imagino. Graças a Deus, toda semana tem 2, 3, 4, 5 contatos do WhatsApp que o cliente vai indicando e a gente tem que correr atrás. E o Robert Wong, ele tem uma fala, e eu fiz mentoria com ele, que também vai ser uma das dicas que eu vou dar. Procure um mentor. Tá. Um mentor pode ser um pai, um avô, um tio, um professor, Um amigo. um especialista que você viu num podcast, que você ouviu. Tá. Procure um mentor que ele pode te ajudar Sim. bastante. Mas o Robert Wong, eu fiz um processo de mentoria com ele. Ele tem uma definição que eu gosto muito, essa história do gift, do dom, eu aprendi com ele. Tá. Ele fala assim, você quer descobrir um pouco do seu vocário, do seu chamamento, da sua vocação? Ele fala, faz 3 círculos. Eu fiz isso. O primeiro círculo é põe as coisas que você gosta de fazer. Tá. O segundo círculo é as coisas que você faz bem. Tá. Então vamos lá, eu gosto de fazer um hambúrguer, um churrasco. Faço bem, faço, mas o terceiro círculo, aquela que as pessoas estão dispostas a pagar para você fazer. Tá. É quase o Ikigai. O Ikigai é um Isso que eu pouco falo mais pra amplo. você. Isso que eu falo né? para você. Mas Isso é quase o Ikigai. Ikigai. Tá, quase Ikigai. Quase Ikigai. Exatamente. Mas eu vou pegar, porque essa fonte eu peguei no livro dele, na Tá mentoria bom. dele. Então, o que eu gosto de fazer? Putz, eu voltava, ouvindo a minha voz interna. Voltava da SPM, enlouquecido. Aí no dia seguinte eu chegava, eu tinha umas 3 trainees que estavam na minha equipe. Você teve aula na pós ontem? Tive, ela só vai, meu Deus. Ai, meu Deus. Fiquei cheio de ideia. E assim, o Dani, mais uma outra coisa. Eu tenho minha religião, enfim, não vou pregar nada aqui, mas eu rezo à noite. E às vezes eu falo para Deus assim, eu não quero ter ideia essa noite, eu quero só dormir, Deus. Porque Por favor, me por favor, ajude. me deixa. Me ajude. Eu não quero mais ter ideia, deixa eu só dormir. É diferente daquelas pessoas. Deus, por favor, na hora que eu acordar, Eu juro amanhã pra que eu tenho você, essa ideia. eu tô brincando assim, eu não tô brincando com religião, mas assim, eu falo, Não, cara, eu não sim. quero ter ideia, porque eu quero só dormir. Só dormir. Aí as meninas chegavam, você teve... Ai, meu Deus, lá vem ele. Lá vem. E na empresa é assim. Porque eu acho que quando você está conectado com a sua essência, as coisas fluem. Totalmente. Eu acredito nisso. Totalmente. Mas é difícil saber se conectar na sua essência, tá? Não é uma coisa mágica assim. Não. Mas voltando ao Robert Wong. O que você gosta de fazer? Puta, eu gosto de estudar. O que você faz bem? Puta, eu gosto de compartilhar as pessoas, né? Quando eu saio da outra consultoria, você consegue transformar a teoria complexa em algo prático. E aí, elas estão dispostas a pagar. Eu comecei a fazer palestras. Hoje são mais de 500. Aí eu vendi minha primeira palestra, as pessoas estavam dispostas. E eu gosto de... num auditório... Quando eu estou em cima do auditório, eu me realizo. Sim. Eu me sinto muito bem. Então, faz um pouco dessas 3 elipses para você tentar entender. Como eu brinquei lá, eu gosto de fazer um hambúrguer, faço mais ou menos. Eu acho que as pessoas não estariam dispostas. Eu acho que minha vocação não está... Não é aí. Não é. Para mim, tá? Sim. Tem um cunhado que cozinha bem pra caramba. Não é o meu caso. Então, eu não tenho essa facilidade. Ok, Adi, você não tem o dom. Você podia treinar? Podia. Podia. Claro. Pô, eu quero tocar um restaurante Sim. e vamos embora. Vou desenvolver minha competência técnica. Como é que faz esse prato? Dá para desenvolver, né? Então, autoconhecimento, estude, busque informação sobre o segmento. Porque é legítimo você empreender por necessidade própria. É muito legítimo. Sim, tá tudo certo. E isso dispara uma trave em você muito bacana. Agora, tenta entender a visão de mercado. Né? O empreendedor, em geral, usa muito inside out, que é de dentro para fora. Exato. E eu brinco que você tem que ser mais outside in. É olhar fora do mercado para ver se você Se tem essa encaixa competência, ali, se exato. encaixa, e aí desenvolve essa competência e, se possível, procure mentores. Né? Faça o curso do Empretec, do Sebrae. Sim. Eu tenho vários empreendedores, a doutora Carla Sarni, da Grupo Salos, ela fala, ela é uma empreteca, foi considerada aí uma das melhores. Ela fez o curso do Empretec, Sebrae, e destravou, segundo ela, muitos comportamentos. Então, tem vários caminhos, né? E podcasts como esse, Sim. né? Escute, assista um videocast que pode te estimular bastante, né? Mas, e pesquise bastante. Se for por franquia, entenda que franquia tem papel das partes, que você vai receber as coisas
prontas, né? E, aliás, preciso falar uma frase para fechar essa minha fala aqui, que eu ouvi a semana passada, num podcast, num trecho, e eu não me recordo o nome da pessoa que falou, é uma pena, porque eu teria que dar o crédito, mas não é minha essa fala, mas essa semana eu fui fazer uma palestra na RE/MAX para 800 corretores, né, quase 1.000 franqueados lá, e eu usei essa frase, que ela fala assim, era um podcast de educação de crianças e adolescentes. Como eu tenho um filho adolescente, Sim. uma moça um pouco, vou dizer, semi-adulta, né, estudando medicina, e o meu menino com 17 anos, finalizando o 3º ano, querendo estudar administração. Então, eu tenho essa preocupação de como eu convivo melhor com meus filhos adolescentes, essa nova geração, né? Eu preciso aprender. De novo, conhecimento para colocar em prática. Eu preciso aprender com eles também. Exato, exato. E ela falava assim, a direção dela era para os adolescentes. A sua mãe e seu pai, seus pais vão fazer tudo por você, menos a sua parte. Olha que sorte a minha. Eu tô ouvindo com as minhas cheats, que elas me fazem um ser humano melhor. Eu falo, gente, a franqueadora vai fazer tudo por você, menos a sua parte. Exato. Então, qual é o link? Você vai procurar franquia, você vai saber que tem papel das partes. É um caminho para empreender e é um caminho bem legal. Sim. E que tem muito menor taxa de insucesso do que de empreendedorismo independente. Exatamente. Não é que é ruim, né, o empreendedorismo independente. Então, são caminhos que é importante que você... Tudo depende da sua voz interna. E eu, por 10 anos, agora não consigo mais fazer, dei aula na FGV, no curso, um programa de educação continuada, GVPEC, de empreendedorismo, e a minha aula era franquia como opção de negócio. Tá. Do tipo, cara, você pode empreender. O curso era de empreendedorismo, olha os cursos aqui. O curso era de empreendedorismo. E eram 14 ou 15 aulas, o meu era, como você deve avaliar a aquisição de uma franquia? Se serve para você, se não serve. Eu sou apaixonado por franquia, mas eu também te digo, Dani, tem vários amigos meus que às vezes no churrasco eu falo, cara, não vai na franquia. Não vai entrar nisso aí. Porque eu acho que as pessoas às vezes estão numa carreira executiva não percebem que você não é gerente, você não é diretor, você está. Ai, Adir. Eu não sou o CEO, eu estou o CEO. Exato. Porque, né, e outra, você é rico. Não, você está rico. Está rico. Você pode vir numa família super, ok, mas você está rico. Ou, eu sou pobre. Não, você está pobre. Eu acho que quando a gente começa, em inglês é a mesma coisa, né, I am, né, mas no português não. O ser e o estar tem diferença muito grande. Muito grande. Então, eu estou executivo, eu estou empreendedor. E se eu estive e não fui bem, cara, que eu ache um novo caminho. E, de novo, eu não estou aqui dizendo, poxa, vamos abraçar a árvore, nada contra, mas não, eu estou tentando de maneira pragmática. Eu sou virginiano. Eu sou muito pragmático. Eu sei. A minha vida é muito organizada. Conheço vários virginianos. Não que eu acredite em horóscopo, mas que eu leio todo dia. Eu leio, né? Vai que dá certo pra mim. Enfim, estou brincando com o horóscopo aqui, mas assim, essa é a minha essência. Sim. Eu sou muito pragmático. Então, as coisas para mim, assim, eu não consigo. A minha cabeça agora, nós estamos em novembro de 2024, já está no final de 2025. É óbvio, eu tenho sócios que estão fazendo o dia. Estão fazendo o mês. Estão entregando, são mais de 90 projetos. Sim. Mas eles esperam de mim que eu esteja olhando um pouco mais lá na frente. Exatamente. Né? Então, e cada um ali, com a sua competência, né? Com a sua especialidade. Com a sua habilidade. Agora, Dani, quando eu comecei a empresa, eu não podia estar com a cabeça em 2025. Não, de forma nenhuma. Eu tinha que estar com a cabeça hoje. No ontem, que não fiz. Exato. E o hoje. No hoje. Então, é esse sentido de entrega. E aí, acho que atribuem a Confúcio, mas eu amo essa frase. Arrume alguma coisa que você gosta de fazer e jamais você vai precisar trabalhar na vida, né? Porque trabalho, a palavra vem do instrumento de tortura chamado tripalium. E eu para os meus filhos, eu nunca falei que trabalho. Eu falo para eles que eu cumpro missão. Exato. É a forma como eu encaro. Sim. E vou te dizer uma coisa com muita tranquilidade. Falo isso para os meus sócios. Se amanhã eu ganho na Mega Sena, eu não vou ganhar porque eu não jogo. Eu não acredito nisso, tá? Eu não acredito. Eu acredito no esforço, no empenho. Eu também. Ok, quem ganhou, parabéns. Eu não acredito nisso, né? E eu falo assim para os meus sócios, se eu ficar bilionário amanhã com a Mega Sena, eu vou continuar fazendo o que eu faço. Eu não vou deixar de fazer o que eu faço. Eu curto o que eu faço. Talvez eu faça numa velocidade um pouco diferente. Talvez eu me dê o direito de ficar um ano de sabático, né? Que eu gosto de estudar. Mas, então, se você encontrar alguma coisa que te conecta, que te faz feliz, né? A tua realização fica muito mais plena. Eu recomendo que as pessoas ouçam essa tua voz e se preparem também, né? E se a voz está fraca, vai tentando. Vai testando. Eu tentei vários caminhos, né? Hoje me sinto realizado, mas com muita coisa a fazer ainda, viu, Dani? Eu não tenho dúvida. E eu acho que você colocou, para a gente ir encerrando, uma coisa que eu gosto muito, estava falando na gravação essa semana, né?
tudo na vida é situacional. São situações que a gente vivencia ou que a gente precisa passar. E pode ser situações boas ou ruins, mas é situacional. É o que você falou, você está, você não é, né? E eu acho que o mais importante, Adir, o autoconhecimento como norte de tudo, que ele precisa existir. Como você falou, às vezes é difícil ouvir a voz interior, mas é porque a gente está muito no externo. Se você ouve, para, silencia, escuta o que realmente você deseja, não é o outro, você deseja, você encontra o caminho. Ah, mas aí demorou um pouco, né? Não importa, às vezes você precisa passar por algumas situações para você entender qual é o seu caminho. E essas outras situações, não é que elas não valeram de nada. Foram experiências que você foi adquirindo para chegar onde você está. Ou seja, tudo o que você comentou aqui hoje fez você quem é hoje. Me trouxeram mais clareza, né? Exatamente. Coisas certas, boas e erros enormes, né? Que valeram a pena. Valeram. O interessante que você está dizendo com leveza, eu acho que para todo mundo olha para trás, veja a sua história, abrace ela. Abraço, teu ponto de partida. Exato. Não, e é muito fácil. Eu não tive um pai empreendedor, então por isso assim, cara, Não. eu tive um pai sensacional. Exato. Não teve comportamento empreendedor, mas teve um monte de outras coisas. Exato. E eu conheço um monte de gente que não teve o pai empreendedor, né? E empreendeu e fez muito sucesso. Então, cara, e aí eu cito nas palestras também, tem um livro do João Cordeiro, tem 2 livros que eu adoro. Que o primeiro livro dele, Accountability, que é uma expressão em inglês difícil de... Mas eu vou chamar de nível de traduzir. responsabilização, de trazer para si, né? Tá. De você agir como dono. Essa é a minha definição. Sim. E o americano fala assim, você é uma pessoa accountable, você é uma pessoa responsável, que age como dono. Então ele escreveu esse livro, e o João Cordeiro. Tem vários podcasts também, eu sempre sigo. Aliás, tem um ano eu estava fazendo uma palestra em Curitiba, e aí eu acabei a palestra lá no Teatro Ópera de Arame, um lugar lindo, uma palestra maravilhosa. Aí o João Cordeiro me liga e falou, pô, Adir, tudo bem? É o João Cordeiro? Pô, João, tudo bem? Soube que você cita meu livro nas palestras. Falei, João, claro que eu cito. Coisa boa, eu cito Cortella, claro. Cito Karnal. Sim. Eu aprendo e acho que eu tenho essa missão de compartilhar, replicar. Né? Replicar. E aí o João lançou o livro Accountability, que é essa coisa de trazer para si e tal. E aí você olha pro seu time, eu olho pro meu time, pessoal, tem gente que tem mais accountability do que outros. Eu tenho primos que têm mais accountability do que outros, né? E ele fez sucesso com o livro, só que ele percebeu que tinha muita gente que não tinha accountability. Ele escreveu um segundo livro. E eu fecho a minha palestra para os franqueados e para empreendedores, dou palestra para muitos empreendedores, não só franqueados. Falo, que livro você quer ler da sua vida? O Accountability ou o segundo livro que ele lançou, que é o Desculpability? Você quer ler o Accountability ou o Desculpability? Escolhe. É uma decisão. Eu não empreendo porque meu pai e minha mãe nunca me estimularam. Ok. Teu pai e tua mãe usaram as ferramentas que eles tinham. Né? Minha esposa é psicóloga, fala assim, nenhum pai acorda de manhã, hoje eu vou ferrar a vida do meu filho. De jeito nenhum. Mas a gente ferra. Com um monte de coisa que a gente faz, que a gente fala. A gente erra, uai. Eu erro. De forma inconsciente, da melhor intenção possível. Aliás, tem uma frase do Bernardinho que eu adoro, que ele fala assim, eu posso errar na forma, mas nunca na intenção. Não. A forma que eu acho que é um grande desafio, né? Então, para a audiência, você quer ler o livro do João Cordeiro, os 2, tá? Accountability ou Desculpability? Escolhe. É para você. Adir, eu estou apaixonada. Obrigado. Olha, você já está convidado a voltar. Poxa. A voltar, porque eu acho que precisamos ter pessoas com essa energia, eu digo, esse estado de energia interna, né? Que vibra de forma positiva, né? Para que a gente possa entender de que apesar de todo mundo vai passar por dificuldades na vida, situações na vida, mas isso não quer dizer, ou isso não diz quem você é. Essas situações não te definem. Não te definem, exatamente. Eu estou com um filho agora fazendo vestibular, e ele recebeu uma nota agora de um dos vestibulares que ele queria, que ele não passou. Tá. E a gente falou, o vestibular não te define, Arthur. E a minha filha tentou medicina, faz medicina agora, tentou 1 ano, não passou, no segundo ano passou, se dedicou. E ele mesmo, Arthur, falou, poxa, pai, eu estava no final do ano, eu acho que eu não me dediquei tanto quanto eu deveria. Você aprendeu isso, filho? Agora, próximo ano, bora, estuda pra caramba. Você quer aquela universidade? Vai embora. Eu tenho uma frase na família que eu espero que eles compreendam. Se eu puder deixar um legado, empenho gera desempenho. Exato.
Cara, então o desempenho vai vir do empenho. Exato. Para mim, isso Não é tem muito... outra, não tem outra forma. Para mim, isso é muito forte. Sim, Né? Então, se você se empenhar numa coisa que você gosta, que te faz sentido, vambora, né? vamos Então, embora. Olha, o vestibular não te define. Exato. A frustração não te define. Não. Um negócio que não deu certo Não não te te define. exato. Esse é o ponto. Exatamente. Você está. Exato. Você está e você não é, né? Mas você é, sim, muito grande. Muito obrigada. Obrigado. Eu quero, na verdade, fazer um brinde com você, desejar saúde a você, A nós, para prosperidade. nós, a todos os seus. A nós. Nós estamos gravando em 2024, mas desejando a você 2025 de muita alegria, prosperidade em todos os sentidos e muita saúde. Para nós. Parabéns e obrigado pelo convite. Uma Obrigada. honra poder compartilhar um pouco desses insights. Uma honra. A alegria é minha. Gente, muito obrigada. Até o próximo episódio.